noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao União Municipal Espírita de Petrópolis. Eu acho que muita gente deve ter sido pega de surpresa com essa chuva, mas vamos orar para que esteja tudo bem, né? Que a gente tem visto tanta tragédia, não só aqui no estado do Rio, mas fora, como Minas, né, Juiz de Fora. Então, que nós possamos vibrar para que tudo fique bem, com as graças de Deus. Nós vamos ler uma passagem do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, para fazer a beatação, e em seguida podemos fazer a nossa prece. Não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito, tampouco as atitudes que têm para conosco. Mas temos o controle e a responsabilidade sobre a maneira de como iremos reagir a tudo isso. A mágoa não é a única possibilidade que se tem diante da ofensa. Usando uma linguagem figurada, Jesus propõe que, se alguém bater em nossa face, possamos também oferecer a outra. Quando Jesus pede para fazermos assim, na verdade, Ele está nos ensinando a não agir da mesma forma que o agressor, não revidando a ofensa, não devolvendo a agressão. Jesus está mostrando que temos outra opção além do revide. Se devolvermos a ofensa, estaremos nos nivelando a quem nos agrediu, e assim ficaremos com a lata de lixo que nos foi jogada. Vou fechar aqui porque... E assim, meus irmãos, aproveitando essa ambientação, essa paz que reina nesta casa, vamos orar. Vamos agradecer ao amigo Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez buscando os teus ensinamentos. Que tu possas, amigo, na noite de hoje, nos envolver, nos fortalecer, nos amparar, para que possamos aproveitar ao máximo, Senhor, os estudos da noite, para que eles toquem fundo em nossos corações e que possamos refletir sobre o nosso jeito de agir, de viver, de pensar, e assim aos poucos, Senhor, conseguirmos transformarmos a nossa vida numa vida melhor, onde busquemos sempre o caminho do bem. Que tu possas, Senhor, também envolver a todos os lugares onde haja dor, o sofrimento, a tristeza, que todos possam ser assistidos e amparados por ti, Senhor. Te pedimos por esta casa, pelos seus frequentadores, seus trabalhadores, para que todos também possam ser atendidos e amparados. E na noite de hoje te pedimos também que abençoe a Dani, que irá nos trazer os estudos da noite, que ela receba todo auxílio e todo amparo, Senhor, para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia. Assim também como os nomes que foram colocados ali na cesta. Obrigado por tudo, amigo. Que a tua paz nos envolva e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então como está aqui no quadro, no telão,
Espiritismo e Justiça Social. Uma pequena troca aqui de dirigente, Ana. A gente achou que a chuva tinha te atrapalhado. Boa noite. Boa noite a todos. Acho que agora deu uma trégua, né? Parece que sim, graças a Deus. Bom, então, o tema de hoje, como o Nando falou, é Espiritismo e Justiça Social. Eu não sei se vocês sabem, mas no dia 20 de fevereiro se comemora no mundo o Dia da Justiça Social. Não é só o aniversário da Nancy e do meu filho, mas o Dia Mundial da Justiça Social. E por isso esse tema foi escolhido. Para a gente, é óbvio que justiça social é diária, deve ser diária, né? Mas quando a gente estabelece um dia de comemoração, é um dia de reflexão sobre isso, né? Nos incentiva a pensar sobre a justiça social no mundo e como é que ela está. E nessa proposta, e aí esse é o pensamento para a gente refletir hoje, é a gente estabelecer relação entre a doutrina espírita e a justiça social. Primeiro, vamos começar pensando o que é a justiça social e o que está ligado a ela. Então, existem vários conceitos, eu trouxe um para a gente pensar, que é um mecanismo de promoção da cidadania e respeito aos direitos humanos, criando para todas as pessoas, independente de raça, gênero ou classe, possibilidades de acesso igualitário a recursos, direitos e oportunidades, eliminando barreiras sistêmicas. Então, nós estamos falando aqui de direitos a todos, como o próprio direito trabalhista, por exemplo, né? Se a gente for pensar como é que era, como é que vem, como é que é, dependendo da localidade, isso é bem interessante para a gente pensar que as coisas elas vão se modificando. Mas a proposta é essa, que independente de raça, classe, gênero, de qualquer coisa, que todos nós tenhamos direito, por exemplo, à saúde, à segurança, a serviços públicos, né, à educação. Então, essa é a proposta quando a gente fala aqui de justiça social. E aí, independente de religião, a gente pode também pensar em quantas pessoas se dedicaram e se dedicam a esse tema. Algumas pessoas são muito famosas, eu trouxe algumas delas aqui para a gente ver. O Gandhi, então, um indiano que fez todo o processo de não violência para falar de povos oprimidos, que eram os colonizados, né, os indianos. E a busca pela independência do Reino Unido, mas sempre pela não violência. Por exemplo, com greve de fome. Então, Gandhi luta pelos direitos, luta entre aspas, né, pelos direitos civis e independência e prega a não violência. Teresa de Calcutá, uma angolesa, né, que também se dedicou às questões do direito pelo próximo na Índia. E ela, então, usa o nome Teresa e esse sobrenome vem para ela pela localidade que ela mais atuou, Calcutá, na Índia. Então, ela criou escolas, locais para as pessoas em situação de rua, cuidou de hanseníanos, combateu o estigma, doenças, não só a hanseníase, mas também a AIDS. Então, uma pessoa que, como a gente coloca aqui, que lutou também, entre aspas, contra a pobreza e a fome, e que ganha, em 1979, o Prêmio Nobel da Paz.
Outro que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas em 93, foi o Mandela. E aí muda o local de atuação, África do Sul, uma pessoa que se dedicou a vida toda no combate à segregação racial, ao racismo e aos preconceitos. Ele, por isso, acaba sendo preso, ele fica 27 anos preso, e quando ele sai, em 1990, ele se dedica a promover a não vingança àqueles que haviam, digamos assim, construído todo aquele processo de apartheid. Quem já viu o filme Invictus, vê como é que é ali uma narrativa sobre essa maneira como ele lidou com isso. E por isso ele ganha o Prêmio Nobel da Paz em 93 e depois ele é eleito presidente da África do Sul em 1994. No Brasil, a personalidade que eu trago aqui, que lutou por justiça social sua vida toda, foi Luiz Gama. Um abolicionista, um filho de uma negra africana, mas livre. O pai, um fidalgo, o pai o vendeu quando ele tinha 9 anos como escravo. E aí ele passou a vida inteira como analfabeto, a vida, digamos, a infância, a juventude. Com 17 anos, ele começa um processo autodidata a estudar. E aí ele é um polímata, ele se torna escritor, poeta, orador, jornalista, advogado. Ele defende a própria libertação e consegue que mais de 500 escravos fossem libertados, graças à atuação dele como advogado. E por isso ele é o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Ainda no Brasil, acho que não tem como a gente não falar do Betinho, né? Que ficou muito conhecido ali na década de 90, início da década de 90, fim da década de 80, na sua ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Aquelas campanhas todas que a gente via ali para combater a desnutrição das pessoas. E ele mesmo, uma pessoa ali com uma saúde tão frágil, né? Ele e os irmãos nasceram hemofílicos e por transfusão de sangue ainda, o sangue ainda não era testado naquela época, ele contrai o vírus HIV e desenvolve a AIDS, né? E para finalizar, a única que ainda está encarnada, a Maria da Penha, né? Essa mulher que no meio da década de 80, ali em 1983, mais no início, o marido tentou assassiná-la 2 vezes, ela acaba ficando paraplégica e vira esse símbolo de dedicação no combate à violência no lar, no combate à violência à mulher, e por isso a Lei Maria da Penha, né, essa lei ganha o nome dela, essa lei instituída em 2006. Então, se a gente for acompanhar isso, né, eu trago aqui coisas que começam no século XIX e vêm ao século XXI, ou até antes, né? Não, acho que XIX. Se a gente acompanhar isso, se a gente refletir sobre essas atuações, a gente vai observar que as coisas mudaram. Por exemplo, desde 2015, né, a gente entende esse crime contra a mulher como feminicídio. Até então, era como qualquer outro. E hoje a gente, né, se a gente olhar um noticiário, a gente vai ver o absurdo que está. Mas existe lei. E antes não existia. Então, a gente pode dizer, eu concordo com esse orador, escritor espírita, Cristiano Torque, ele diz para a gente assim: a justiça terrena é do tamanho da evolução do homem. Então, essa justiça que vai se modificando, e a gente é que vai modificando ela, à medida que a gente vai evoluindo. Então, algumas pessoas vão compreendendo como que a gente deve agir enquanto humanidade, e dentro dessa humanidade que essas pessoas demonstram, a gente vai construindo, então, uma nova legislação. Nem sempre isso é por igual. Eu não sei se vocês acompanham noticiários, por exemplo, de outros países, mas uma mulher que a gente viu agora, deve ter uns 2 meses, né? Eu não vou me lembrar bem o país, mas acho que Sudeste Asiático,
Ela cometeu uma infidelidade e foi, como é que se diz? E foi, deram um castigo a ela, não sei quantas chibatadas. Isso foi há 2 meses. Né? Então a gente ainda caminha para que essa justiça mundial, né, seja efetivamente mais igualitária. Né? Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem uma lei, uma das leis morais, a terceira parte é sobre as leis morais, e uma das leis morais, a 8ª, é a lei de igualdade. E Kardec se debruça sobre esse tema, que ele vai intitular como desigualdades sociais. Né? Para falar da igualdade, a gente fala sobre as desigualdades sociais. Na questão 806, ele pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Porque é isso que a gente vê. Ele via e a gente continua vendo. E aí os espíritos respondem: não, é obra do homem, não de Deus. Depois ele pergunta, na 806A, essa desigualdade desaparecerá algum dia? E aí eu trouxe trechos dessa resposta. Só as leis de Deus são eternas. Essa desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. A gente vai olhar isso aqui com calma. Mas veja bem, pelo que a gente vê aqui, é porque esse assunto ele é bem delicado. A gente pode olhar e falar assim: justiça social. Uma coisa assim, parece distante, né? Justiça social. Mas a gente está mergulhado nisso, seja em injustiça ou, no seu contrário, em injustiça. E no mundo de expiações e provas, a gente ainda vivencia, apesar da justiça e das leis estarem avançando, como a gente pode olhar, como fez, por exemplo, esse retrocesso, né, essa retrospectiva, melhor dizendo, apesar disso, a gente ainda vive num mundo de muitas injustiças. Né? Então, a escravidão não pode existir mais no Brasil, mas a gente ainda vai encontrar pessoas que são simplesmente escravizadas, né? Que ficam trabalhando sem receber, que não têm nem liberdade, não podem nem sair daqueles lares. Quantas vezes isso chega aos nossos ouvidos? Então, mas existe lei para combater isso. Mas enfim, então, isso é obra de quem? Porque se a gente vive num mundo que é criação de Deus, e tudo que existe é criação de Deus, as desigualdades são criação de Deus? Essa é a pergunta de Kardec. E aí a gente tem que pensar que tudo que é mal, que tudo que é oposto à virtude, não pode ser criação de Deus. É criação nossa. É isso que os Espíritos dizem. E se é criação nossa, e essa criação vai desaparecer porque a gente caminha para uma evolução que nos aproxima de Deus, consequentemente a gente caminha para o bem, para o amor, né? Para uma justiça social efetiva, igualitária. Se a gente caminha para isso, como que isso vai desaparecer? É a gente que vai promover o desaparecimento dessas desigualdades. Da mesma maneira que a gente criou, é a gente que tem que mudar isso. E como é que a gente muda? A gente muda se modificando. Porque a partir do momento que eu me modifico, eu modifico o meu tratamento com o próximo. Eu modifico o meu olhar sobre como a sociedade trata o meu próximo. Como me trata e como trata o meu próximo. Então, por isso que os Espíritos nos dizem que quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, essas desigualdades vão desaparecer. E como é que a gente pode aprofundar um pouco essas respostas? Aí eu fui lá no Evangelho, porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que é absolutamente espetacular para a gente entender sofrimento, ou seja, para a gente entender as nossas vidas e o mundo, que é o capítulo 5,
que, assim como outros capítulos, Kardec colocou como título uma bem-aventurança, quando Jesus foi lá no Sermão do Monte e enunciou vários ensinamentos, inclusive as bem-aventuranças. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Dentro desse capítulo, existem, a gente pode dizer aqui que hoje, para o que a gente está tratando, existem 3 subtítulos que nos tocam mais profundamente. O primeiro é esse: Justiça das aflições. Então a gente está naquele pensamento: se existe desigualdade, se existe injustiça, e nós temos um Deus que é soberanamente justo e bom, como é que existe isso? Né? Como é que ele deixou isso acontecer? Isso é um outro pensamento que a gente pode ter. Ah, tá bom, é um homem, mas como é que deixou? Quando eu estou vivendo, principalmente aí, né, é quando a gente diz que a porca torce o rabo, quer dizer, quando eu estou vivendo aquela situação difícil, que eu penso assim, meu Deus, mas o que eu fiz para passar por isso? Ou alguém que eu amo, o que essa pessoa fez para passar por essa situação tão difícil? Como é que Deus deixou? Como é que Deus permitiu que aquilo acontecesse? E aí eu, particularmente, fico impressionada quando uma pessoa não é espírita e não se rebela contra Deus. Porque eu só encontrei essa resposta no Espiritismo. Quem passa pela vida sem se rebelar contra Deus nesses sofrimentos e não é espírita, eu admiro, fico, nossa, isso é que é fé. Porque eu precisei compreender, eu precisei da explicação para aquilo. Volta e meia eu falo, né? Não sei se já falei para alguém que está aqui, que eu, quando criança, eu não entendia por que é que o meu pai nasceu em plena Segunda Guerra e não tinha brinquedo, porque criança, meu pai nasceu na Europa, né, na Hungria. Apesar de não ser judeu, gente, não existe infância dentro de uma guerra. Isso eu aprendi com ele. Então ele não tinha brinquedo, ele perdeu o lar, a pátria, tanto que ele veio para o Brasil com 8, 9 anos de idade, com a família dele. Ele não tinha mais nada, não tem comida. O melhor presente de aniversário do meu pai, ele deixou isso escrito para mim, foi um pão. Por quê? Porque ele ganhou aquele pão, achando, ele com 4, 5 aninhos de idade, ele achou, eles tinham uns tickets, vai me fugir o nome agora, mas era um ticket, um vale-pão. E aquilo era por dia. Então, quando ele está indo para pegar esse vale nos campos de refugiados, isso, a Segunda Guerra já havia acabado, e eles estavam num dos campos dentro da Alemanha, né? Os aliados formaram campos de refugiados ali. E aí ele era o mais novo de 5 irmãos, e exatamente no dia do aniversário dele, ele acha esse vale, esse papelzinho. E aí ele vai, pequenininho, ele contando isso, né, que ele vai e entrega para a pessoa que distribui o pão e ganha aquele pão a mais. Só que quando ele chega em casa, o irmão dele diz para ele que aquele foi um presente que o rapaz deu, porque aquele vale já estava vencido, era de outro dia. Então ele diz, foi o melhor presente que eu ganhei. Isso é a guerra. Então eu ouvia essas histórias, eu ouvia, por exemplo, bombas com brinquedos sendo jogadas. Gente, quem vai pegar um brinquedo que cai do céu? Um soldado? Uma criança, né? E aí eu pensava, mas eu não nasci na guerra, o meu pai me deu um lar, me dava muito brinquedo, eu era uma criança que brincava muito, eu tinha acesso a livros, eu sempre gostei de estudar, e eu perguntava para Deus intimamente quando criança, por quê? O meu pai que é tão legal, que eu amo tanto, por que ele mereceu nascer em plena guerra e passar por todas as vicissitudes que ele passou, e eu, o que eu tenho de diferente? Então, a gente vai perceber
que nós temos muita coisa para perguntar para Deus. E essa é uma situação que eu estou trazendo aqui, que foi uma situação que me afligia, e o Espiritismo me deu a explicação. Não é que eu sou nada melhor do que ele, é que nós, todos os seres humanos, temos necessidades diferentes. A cada um de acordo com as suas obras. Não foi isso que Jesus nos disse? Então são situações e necessidades diferentes, e a gente às vezes olha e pensa, meu Deus, que injustiça. Isso não quer dizer que a gente vai ser frio e calculista. Ah, essa pessoa tá com fome? Ah, ela está com fome porque ela jogou comida fora em outra vida e vira de costas e vai embora? Claro que não. O que eu vou fazer é o seguinte: quando aquele sofrimento bater a minha porta, ele faz parte agora da minha vida. E eu tenho que fazer algo para diminuir esse sofrimento. Cabe a mim, né, como cristã, como pessoa que segue Jesus, como uma pessoa que compreende o que a doutrina espírita nos explica, que o problema é de todos. Nós somos seres planetários, nós não somos, né? Agora nós nascemos no Brasil, mas nós somos seres planetários, né? Somos seres universais. Então aqui no item 3, Kardec faz essa pergunta, que eu me fazia lá. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa situação, como uma criança nascendo numa guerra? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e dar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Olha só, porque o Evangelho, ele tem mensagens dos Espíritos, que são as instruções dos Espíritos. Ele tem várias mensagens que vêm das revistas espíritas. Então ele é construído, digamos assim, a várias mentes, né? Não apenas aqueles espíritos, aquela pleiade de espíritos que faz parte da codificação, mas tem Kardec aqui também, inspirado também pelos bons espíritos. E aí, nesse momento, ele está fazendo esse questionamento muito legítimo. E aí? Parece desmentir a justiça de Deus. E ele continua. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Deus não está lá com uma varinha, né, uma varinha de condão, dizendo: você vai nascer num local que não vai ter problema, você vai nascer num local ruim. Não é assim. Porque Deus não nos castiga, mas também não nos dá privilégios, senão ele seria injusto. Então não pode ser dessa maneira. Kardec vai dizer: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o de que cada um deve bem se compenetrar. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. E por isso a gente vai afirmar que o Espiritismo é um cristianismo redivivo. E em vários momentos, como eu falei agora há pouco, né? Quando ele fala ali antes, desigualdade do merecimento, que a gente às vezes interpreta isso aqui de outra maneira, mas é a cada um segundo suas obras. E quando ele traz aqui bem claramente essa questão,
Quer dizer, Jesus começou explicando, e o Espiritismo é definitivo nessa explicação. E por isso a gente pode estabelecer a proposta do tema de hoje, Espiritismo e Justiça Social. Muito bem. Depois, a gente vai ter dentro do capítulo 5, as causas das aflições. Um subitem com as causas atuais e um subitem com as causas anteriores. Muito bem. Causas atuais das aflições. Bom, eu sou uma pessoa que eu não observo a minha saúde. Então, eu tenho uma alimentação ruim, eu faço uso de nicotina, de álcool, de outras drogas, não procuro fazer exames, fazer um acompanhamento, não faço atividade física, ou eu sou uma pessoa neurastênica, então tudo me irrita, e quando me irrita, aí mesmo que eu enfio o pé na jaca, e aí haja estômago, né? E haja saúde. Ou seja, as causas atuais, elas são decorrentes disso que a gente está vendo na gente. A gente pode até esconder dos outros, mas a gente sabe quem a gente é. Então, se a gente tem, né, esses, digamos assim, esses vícios morais e vícios físicos, o que a gente espera? Vai haver uma consequência. Ali, nesses itens do Evangelho, Kardec vai dizer que muitas vezes as pessoas só vão se dar conta disso no final da vida. E aí vão dizer, se eu pudesse voltar atrás e começar tudo de novo. Ainda bem que a gente tem como fazer isso. Mas ter a consciência disso agora nos dá uma responsabilidade. O Espiritismo nos traz essa responsabilidade, né? Como diz Emmanuel, a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Então, quanto mais eu sei, maior é a responsabilidade. E as causas anteriores? Bom, aí é que é a explicação. E ele vai ficar ali, são acho que 5 itens, explicando isso para a gente, com muito carinho, com muito cuidado, para a gente entender e para a gente não se achar vítima. Porque o homem nasce de acordo com o que ele fez. E a gente sabe que é a gente que escolhe o gênero de prova. Então, aí não tem jeito, né? A gente tem que falar. A gente passa por humilhação, por desumanização. A gente sofre, né, essas injustiças sociais. Nasce dentro, né, de situações complexas e injustas. Bom, com certeza, a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. Não foi nessa vida? Então foi em outra. E aí, o objetivo não é a gente simplesmente, então, né, se rebelar contra Deus ou dizer, mas não, tem alguma coisa errada, não é possível, eu não pedi isso. O objetivo da gente compreender isso é a gente estabelecer um processo de cura na gente. Porque, veja bem, isso tudo nos acontece porque nós lesamos o nosso perispírito. Porque nós infringimos essa lei de Deus. Porque à medida que a gente agiu assim com alguém, a gente primeiro lesou aquilo. Então, passar por essas situações, como eu disse, né, no caso de injustiças, serve para a gente se olhar, se observar e buscar cura na gente. E aí a gente entende, é assim. Eu não devo escravizar alguém. Por quê? Porque eu estou sentindo na pele aquilo. E de forma alguma o Espiritismo justifica, ele só está explicando para a gente. E a gente sempre tem que buscar a justiça social. A gente sempre tem que buscar processos de amor ao próximo. E jamais o contrário. Então, essas causas anteriores, a gente vai ler, elas são consequência dos erros cometidos. Pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer aos outros.
Então, essa justiça distributiva, que começa lá com Aristóteles, esse conceito, é dentro disso. Quer dizer, eu vou receber aquilo que eu preciso. Não sei se vocês já viram uma charge que mostra o que é igualdade. Você tem o mesmo muro e 3 pessoas com tamanhos diferentes. É claro que a gente tem aqui várias interpretações disso, tá? Mas 3 pessoas com tamanhos diferentes. Aí eu pego e boto 3 caixotes do mesmo tamanho. E o que vai acontecer é que aquele pequenininho não vai chegar, não vai conseguir olhar sobre o muro. Né? Eu boto o caixote para eles subirem, não sei se está sendo claro. Então, o que é igualdade? É cada um ali receber o caixote que seja suficiente para ele conseguir olhar sobre aquele muro. Então, não é simplesmente pensar que todo mundo tem que receber o mesmo, mas pensar que cada um tem uma necessidade diferente. Por isso que tudo isso vai ao encontro do que o Espiritismo nos explica. Não tem nada aí que seja diferente do que a gente estuda. Bom, e aí, a gente entendeu. A gente entendeu. As causas das aflições ou são atuais ou são anteriores, ou as duas coisas. Ok. E isso serve para quê? Para eu me transformar. Então, são os erros que eu cometi nessa vida ou em outras e que eu preciso modificar. Eu caminho, né? Como a gente viu, eu caminho para essa evolução. Então, eu preciso melhorar. Mas às vezes, ou eu posso dizer assim, que quase 100% é difícil para a gente. É difícil para a gente colocar isso em prática. Eu trago aqui uma situação. O fato é fato mesmo, a história é verídica. A imagem não. Porque a gente está falando aqui do século I para o século II. Então não tinha como a gente ter uma imagem como essa. A imagem é inteligência artificial, mas a história é fato mesmo. Então vamos imaginar uma família bonita como essa. Um pai, a mãe, um menininho. Ele é um judeu de origem grega. A Éfeso, que hoje é na Turquia, era Grécia. Nascido no ano 86 depois de Cristo, e aí já virando o segundo século, ele forma essa bela família. E a gente olha e, nossa, se internece. Porém, ele vai ficar viúvo, logo depois dessa foto, um pouco depois, ele vai ficar viúvo. Éfeso cai sob o domínio romano, ele vai ser apartado do filho, ambos vão ser vendidos como mercadoria e escravizados. Ele vai passar, aquele homem vai chegar mais ou menos a meio século de vida. E ele vai passar esse tempo todo longe do filho. Ele só vai voltar a ver o filho na arena romana, no circo romano. Ele é cristão, o filho também. E ele, então, um pouco antes de ser preso, ele revê o filho já, um homem adulto. Então a gente se pergunta, olhando uma história como essa, assim, onde está Deus? Só que essa história, que eu digo que é fato, essa história foi narrada para a gente por esse próprio homem. Essa história é narrada no livro 50 anos depois, de autoria do Espírito Emmanuel, que foi esse escravo Nestório, mas que nos conta que antes dele ser esse escravo, ele foi um senador romano que usou mal o seu poder, que não soube lidar com as questões familiares. Ele passou a vida toda desconfiando do grande amor da vida dele, que era Lívia. Perdeu tanto tempo ali. Então, ele coloca dessa forma, né, que ele era muito orgulhoso. Difícil para ele, por exemplo, dar o braço a torcer e dizer, estou errado, eu errei. Né? Então, a pompa de tudo aquilo que ele viveu fez muito mal a ele. E aí o que ele pede? Ele pede a vida como Nestório. Isso é muito bom para a gente pensar, quando a gente passa pelas adversidades, refletir que elas vêm como um processo de cura. Eu vou repetir essa palavra. Para a gente pensar que
lá atrás, a gente não sabe quem a gente foi, mas a gente pode deduzir a partir daquilo que a gente passa. E a gente pode também pensar quem a gente quer ser. Porque cada vez que a gente não se rebela com o sofrimento, cada vez que a gente procura dar ao próximo aquilo que a gente gostaria, a gente está construindo um futuro melhor. A gente está nesse processo de evolução efetiva. Então, Emmanuel vai dizer, né, que a gente vai encontrar o Públio Lentulus, aquele senador que está lá no livro há 2000 anos, um dos romances históricos de Emmanuel, agora na personalidade de Nestório. Então, ele diz assim, o Senhor, a misericórdia do Senhor permitia ele reparar. Essa é uma outra palavra importante. Deus não castiga. Então, esses sofrimentos, eles servem para quê? Para a gente reparar os erros cometidos. Essa é uma outra perspectiva que o Espiritismo vai nos trazer. Na personalidade de Nestório, os desmandos e arbitrariedades cometidos no pretérito, quando, como homem público, supunha guardar nas mãos vaidosas, por injustificável direito divino, todos os poderes. Eu coloquei essa imagem, também é de inteligência artificial, porque ele era muito culto, tanto que ele, como escravo, passa a ser professor. Depois ele ganha a liberdade e continua trabalhando como professor. Observando um homem cativo, reconhecerás em cada traço de seus sofrimentos o venturoso resgate de um passado de faltas clamorosas. Isso está na introdução do livro, chamada Carta ao Leitor. E só para concluir essa parte aqui do Emmanuel, no livro, o livro fecha a primeira, vou dar um spoilerzinho, né, mas a primeira parte do livro é com a morte dele e do filho. E aí ele está nesse circo romano, mas num poste do suplício, com flechas no coração, né? E ele fez muitos amigos romanos, inclusive quem deu a liberdade a ele. Então ele olha para a tribuna para encontrar esses amigos ali já nos estertores da sua vida. Mas quando ele olha para a tribuna, a mente dele fica confusa, porque ele vê ele mesmo, ele vê esse passado. Então, Emmanuel diz para a gente, fitou ele próprio, né? Fitou a tribuna imperial, mas viu-se também nas suas recordações confusas na tribuna de honra, com a toga de senador enfeitado de púrpura. Coroado de rosas, aplaudia também ele a matança de cristãos. E aí o sofrimento, ele ganha um outro contorno, uma outra visão, uma outra perspectiva, porque esse homem passa a ser um homem profundamente justo e bom. Se a gente continuar acompanhando a história dele, a gente vai ver, por exemplo, como o padre Manuel da Nóbrega, como o padre Damiano no Renúncia. Então a gente vai observar como é que isso foi importante para ele. É claro que a gente não gostaria de ver uma situação como essa. E é claro que a gente vai lutar para que isso não aconteça. Mas se aconteceu, se Deus permitiu, é porque era necessário para ele. E ele mostra para a gente que foi necessário, que foi importante. Um segundo caso, e último caso que eu quero trazer, é uma história não muito conhecida, que é do Jesus Gonçalves, que nasceu em São Paulo. E o Divaldo Franco é assim, novinho. Não sei se vocês já viram o Divaldo contando sobre essa história, mas ele estava em Salvador, se não me engano, e ele trabalhava de manhã, e no final do dia ele ia para o centro, mas isso assim, é bem no início da trajetória dele no Espiritismo, inclusive. E aí já com as suas faculdades mediúnicas desenvolvidas, o Divaldo daqui a pouco vê alguém com toda aquela sequela, né, da hanseníase. E essa pessoa até chamou a atenção dele, era um homem, era o Jesus, porque até o odor, sabe, da pele que foi necrosando, tudo isso ele sentiu. Então, esse testemunho foi importante. Por que eu trago isso? Porque a gente
está vendo, a gente pensa aqui, né, pessoas que passam por uma situação como essa, hanseníase. Mas se a gente for olhar toda a história que o Chico também recebeu, o Chico em vida se comunicava com ele, o Jesus em vida se comunicava com o Chico, porque o Jesus morreu no fim da década de 40, 47, se não me engano, o Chico ainda, né, também vivo, mas depois, pela mediunidade, o Jesus vai falar para ele das outras existências, de algumas. Então agora vamos olhar, a gente está olhando uma situação, um homem passando por uma doença, né, com tanto estigma, com tanto problema. O Jesus teve uma vida muito difícil, ele perdeu a mãe com 3 anos, o pai não criou ele foi criado por um tio, ele enviuvou 2 vezes e ainda adquiriu hanseníase com 27 anos. Então isso para ele, claro, foi muito difícil. Mas aí ele foi olhar, depois que ele desencarnou, as vidas dele. E aí ele vai lá para o século I para mostrar, para falar do Alarico, um chefe bárbaro que se aproveitou da derrocada de Roma. E aí, gente, o que eles faziam, né? Como a gente vê ainda hoje, infelizmente. Saqueiam, matam, estupram, fazem todo tipo de violência contra todo mundo. Então diz que ele era terrível. Aí ele renasce como Alarico II, fica, segundo ele, menos cruel, mas ainda não venceu aquilo. Aí ele vem no século XVI como o primeiro-ministro da França, o Richelieu. Conta-se que na guerra com a Áustria, ele, durante 18 anos, foi o homem mais poderoso da França. E na guerra com a Áustria, eram mais ou menos 10.000 vítimas por dia. Então ele pediu a lepra do corpo para curar a lepra da alma. Essas são palavras dele. Porque se a gente olhar alguém que saqueia, mata, usurpa, estupra, a gente vai dizer o quê? Olha o que a gente vai pensar dessa pessoa. Mas aí a coisa muda. Porque não é castigo aquilo. É permissão para reparação. Então Deus é justo, é justíssimo, é soberanamente justo e bom. E esse homem veio dar esse testemunho ao Divaldo, ao Chico e a todos nós. E aí ele escreveu uma poesia, ele escreveu várias poesias pelo Chico, inclusive no Parnaso. Olha só, sobre essa história dele, é rápido. Ainda vejo, Senhor, de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envelhecida. Vejo a conquistadora e horrenda lida, o gozo, o saque e a morte em velhas cenas, e o fausto senhorio que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo, basta. De um rei fizeste o verme que se arrasta, e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, achei-te excelso no meu coração. Hoje, Senhor, não peço vão tributo das multidões famélicas vencidas, que humilhei no transcurso de outras vidas, semeando miséria, pranto e luto. Das rosas que me deste por feridas, recolhi muita graça e muito fruto. Passageiras vitórias não disputo, nem procuro vanglórias esquecidas. Perdoa-me, Senhor, se agora venho, recordando-te as úlceras no lenho, rogar-te algo das bênçãos que entesouras, que eu possa, feliz com o dom divino, que entesouras, e que eu possa, feliz com o dom divino, socorrer os irmãos do meu destino, no turbilhão das chagas redentoras. E Jesus, depois que perde a segunda mulher, se torna espírita e passa a ser um orador espírita e uma pessoa profundamente ativa no movimento espírita, mesmo com todos os problemas que ele
vivenciou. E caminhando para o final, né, eu iniciei aqui a nossa fala com o conceito de justiça social. E eu quero trazer o conceito de justiça que os Espíritos nos dão, ainda no Livro dos Espíritos, mas na 10ª lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, que está lá no capítulo 11, nas leis morais. Kardec pergunta na questão 875, como se pode definir a justiça? E eles dizem, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Você vê que o nosso conceito de justiça, né, está bem nisso, pelo menos na teoria. Mas ele continua. No 876, com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural, né? Segundo a lei de Deus? Está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo. É a regra áurea. A gente vê que, mais uma vez, o Espiritismo, né, se iguala, né, num bom sentido ao ensinamento de Jesus, porque a gente vai ver esse ensinamento em Mateus. Ainda no Sermão da Montanha, já no finzinho do Sermão da Montanha, no capítulo 7, vem ali algumas advertências, como Mateus classificou. E Jesus diz para a gente, assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. E na questão 879, Kardec pergunta, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Essa pergunta, essa resposta, né, tão bela, isso encerra esse capítulo, e você vê que o capítulo é essa tríade, né? É uma lei de justiça, amor e caridade. E aqui está a explicação de por que isso ficou juntinho. Então ele vai dizer para a gente, o homem que pratica a justiça é o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porque Jesus assim agiu. Jesus agiu como a gente acabou de ler, fazendo ao outro o que ele quer, o que ele queria para ele. Esse grande professor que é na prática o que ele diz na teoria, senão não faria o menor sentido. Então, quando a gente lê ali, que esse homem que praticasse a justiça seria o verdadeiro justo, eu quero lembrar de uma outra passagem do Evangelho, está em Mateus capítulo 25, mas que Kardec traz abrindo o capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Porque essa expressão, né, esse termo, salvação, é uma expressão que a gente durante muito tempo, em muitas existências, a gente sempre pensou nesse processo como algo de fora para dentro, alguém para nos salvar. Entendendo Jesus como um salvador, não como um modelo e guia, mas como alguém que, olha, eu sou legal, me salva. E aí, a gente estuda e vê que a coisa é diferente. Que isso é algo que a gente alcança. Mas alcança como? Vencendo nós mesmos. Então, isso vai salvar-se, está intimamente relacionado com a nossa evolução espiritual. Então Kardec começa esse capítulo dizendo assim, de que precisa o espírito para se salvar? Repara que ele não diz para ser salvo. E ele inicia com essa passagem de Mateus 25. Eu só vou ler o primeiro trecho para a gente raciocinar sobre o que a gente leu hoje aqui. Ora, quando o Filho do Homem vier, é uma parábola, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de suas glórias. Reunidas diante dele todas as nações, separará uma
uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Jesus explicando, com a linguagem necessária para a época. E que fica, é atemporal. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. E é aqui agora que eu quero que a gente preste atenção. Porque tive fome e me deste de comer. Porque tive sede e me deste de beber. Porque eu precisei de um teto e me abrigaste, me hospedaste. Porque eu estive nu e me vestiste. Porque eu estive doente e me visitaste. Porque eu estava preso e fostes me ver. E então os justos lhe responderão, porque esses que fizeram isso, que Jesus conta nessa história, são os justos, é Ele que vai nomear assim, os justos. E Jesus Jesus fala, então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ser mais justo é bom para o próximo, para a sociedade, deixando ela uma sociedade justa. Isso, obviamente, é muito bom para nós. E, além de tudo, isso permite que a gente contribua no trabalho com o Cristo. E todas as vezes que a gente consegue agir assim com o próximo, na verdade, é Jesus que está ali conosco. Muito obrigada, uma boa noite, que Jesus nos acompanhe. Obrigado, Dani. Muito boa suas palavras na noite do tema. E nós gostaríamos de saber se tem alguém vindo na casa pela primeira vez. Não? Todo mundo já da casa. Perfeito, então. Eu vou fazer a nossa prece de encerramento, depois vou passar uns pequenos recados aqui e em seguida nós passamos para o passe, ok? E assim, querido Jesus, como é bom, Senhor, poder estar aqui nesse momento de livre e espontânea vontade, trazendo esse alimento tão importante para nossas almas, conhecendo um pouco do Teu Evangelho, na clareza que a doutrina espírita nos mostra como conduzir a oportunidade de estarmos aqui em busca da nossa evolução. E por isso somos gratos por essa noite, pela palestra, pelo auxílio que nos chegou nesses minutos que estivemos aqui nesta casa, amparados pela espiritualidade amiga. Então só temos que te agradecer, Senhor. Que a Tua paz possa repousar em nossos corações, que todos que estiverem aqui possam retornar aos seus lares melhores do que quando aqui chegaram, e te pedir que a Tua luz, que a Tua paz possa estar conosco sempre. Muito obrigado, Senhor. Bem, gente, olha só.